com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu já senti a presença de Deus aqui com vocês. Aleluia. Vocês estavam louvando a Deus, o Espírito Santo, lendo esta carta. Nós vamos aprender que não há uma clara identificação de sua autoria. Esta carta, ela contém 5 capítulos, e do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5 não está claro quem a escreveu. Porém, os teólogos, estudantes profundos da palavra de Deus, os nossos primeiros pais na fé, eles chegaram a uma conclusão que de fato foi o apóstolo João que escreveu esta carta, para nós fizemos a leitura. João também escreve a 2ª epístola, a 3ª epístola, o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. João escreve esta carta com um propósito de promover na vida de seus leitores gozo e plena convicção de sua salvação. Aleluia. No aprofundamento desta carta, João vai abordar vários assuntos importantes. João vai falar do relacionamento do cristão, dos pais com os filhos, do relacionamento entre os irmãos, que é o amor fraternal. Nesta epístola, amados, queridos irmãos, João ele vai abordar o perigo do pecado e as consequências que o pecado faz, que o pecado traz na vida de quem as pratica. Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 23, está escrito na parte A: porque o salário do pecado é a morte, as consequências de quem vive no pecado é a morte. João também aqui nessa epístola, ele vai abordar o perdão que há em Cristo Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado que está no mundo. Capítulo de número 2 e o verso de número 1 a seguir diz assim: filhinhos, não pequeis, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, olha a grandeza, mas também por
Deus, Ele se agrada com isso. Aleluia. João também aqui vai abordar a promessa da salvação, que é o principal objetivo desta carta. Mostrar aos irmãos, obrigado, que a vida não termina aqui, que ainda temos uma eternidade para estar com o nosso Deus. Aleluia. No capítulo de número 2 dessa epístola, no versículo de número 25 está escrito: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus por essa promessa? Aleluia. Queridos, dentre esses assuntos abordados por João, quero que você redobre a sua atenção. O que me chama a atenção aqui, lendo essa carta, meditando nessa carta, lendo versículo por versículo dessa epístola, observando bem cada detalhe dessa carta, nós vamos aprender aqui que o apóstolo João, irmãos, ele abre um espaço em sua carta para se dirigir aos jovens. Ele abre um espaço nessa epístola para se dirigir aos adolescentes que estavam na igreja. Esse posicionamento do apóstolo João, ele nos mostra o quanto João, ele se importava, ele se interessava na juventude que estava na presença de Deus. Esse posicionamento de João em abrir um espaço entre esses assuntos importantíssimos na fé para se dirigir à mocidade, nos mostra o quanto João, ele sabia valorizar a figura do jovem. Ele tinha uma visão espiritual do futuro da igreja. E não somente João sabia valorizar a figura do jovem, mas também o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus que valoriza os jovens. O nosso Deus é um Deus que dá importância aos adolescentes, aos jovens dentro do seu reino. Pois foi ainda muito jovem que Deus se revelou a Davi na casa de seu pai Jessé e lhe mostrou que ele seria o novo rei de Israel no lugar de Saul. Foi ainda muito jovem que Deus se dirigiu a Jeremias e disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre materno, Jeremias capítulo 1, verso 5, e antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha decidido, Jeremias, você será profeta no meu reino. Por Jeremias ser tão novo, por Jeremias ser tão jovem, um adolescente, Jeremias disse a Deus: eu não posso. Jeremias, ele se sentiu incapacitado, ele se sentiu incapaz de se
profeta Daniel, o rei Nabucodonosor desvaloriza aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, e lança-os dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o Deus que valoriza os jovens, Ele envia o 4º homem dentro da fornalha de fogo e os livra das labaredas de fogo, porque o nosso Deus é um Deus que valoriza jovens. Olha para cá, quando nós estudamos a história da igreja, muitas pessoas não sabem, mas Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles chegaram na nossa nação, quando eles chegaram em Belém do Pará, aonde surgiu a chama do Pentecostes, eles não eram senhores casados, eles eram jovens, eles eram adolescentes. Esses 2 jovens aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, escuta isso aqui, irmãos, eles fundaram a missão da fé apostólica, que hoje é conhecida como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, o maior movimento pentecostal do planeta, do mundo, e o maior movimento pentecostal do mundo surgiu por 2 jovens, surgiu por 2 adolescentes, 2 adolescentes que ouviram a voz de Deus, 2 adolescentes que abraçaram o seu chamado de corpo, alma e espírito, 2 jovens que atenderam de fato a sua vocação e vieram para a nossa nação e foram usados por Deus de uma maneira toda especial. Nessa noite eu vim lá do Geladinho, lá da roça, irmão, me dirigi aos jovens da igreja, me dirigi aos adolescentes da igreja e vou dizer: vocês são importantes para Deus. Deus conta, Deus conta com vocês nessa obra, Deus conta com vocês nesse reino. Tem muitos adolescentes e jovens, irmãos, que eles pensam: eu só vou para a igreja porque meu pai vai para a igreja, eu só vou para a igreja porque meu pai é um pastor, então meu pai me leva para a igreja. Jovem, você não está aqui por acaso, você não está aqui porque seu pai é crente. Tem uma importância, de uma grande influência do papai e da mamãe? Tem. Mas você está aqui porque você é escolhido por Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 100 e o verso de número 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Em Gálatas capítulo de número 1 e o versículo de número 15, Paulo vai dizer: mas aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, me separou para o seu reino. Em João capítulo de número 15 e o versículo 16, disse-lhe Jesus: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A Bíblia também diz em Isaías no capítulo de número 41 e o versículo de número 9: tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, tu és a minha serva, a ti te escolhi e não te rejeitei. Enquanto o diabo está rejeitando, enquanto o diabo está desprezando, o Senhor está dizendo nessa noite: foi eu que te escolhi, sou eu que tenho te guardado. Aleluia! Glória a Deus!
Deus para profetas, outros para evangelistas e pastores, querendo o aperfeiçoamento. O mundo que nós vivemos, existe aproximadamente 8 a 9 bilhões de pessoas, e dentre 7 a 8 milhões de pessoas, a graça te alcançou, o Espírito te alcançou. Olha para mim aqui. Eu falei para minha esposa, ela é professora, ela se formou agora. E quando eu aceitei Jesus, eu nem sabia ler. Quando eu era novo, convertido, o presbítero assinava as 2 manhãs. Você já acabou de trair. Eu estava lá em casa, na madrugada, inflamado pelo Espírito. E eu falei para minha esposa: me escuta, você é inteligente, me escuta. Ela fala: nós somos caídos em Adão. O nosso caráter foi depravado em Adão. Como é que vamos se erguer? Não tem como. Então, Roberto, meu amor, foi o Espírito de Deus, foi a graça de Deus que nos alcançou e nos ressuscitou na pessoa de Jesus. Aí ela olhou para mim: é verdade. Aí eu falei: sabe qual é a nossa parte? Ela: qual é? O que está sendo gerado de Maria é do Espírito Santo. Escute aqui, esse desejo de pregar, jovem, esse desejo de cantar, esse desejo de vir para a igreja, esse desejo de reger, esse desejo de falar de Jesus, esse desejo de jejuar, isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu falei para minha esposa: ela falou que nós temos que fazer só uma coisa. Nós temos que alimentar isso e deixar crescer, e deixar crescer, e deixar crescer, e deixar crescer. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e o Espírito de Deus está dizendo: a soma de Satanás é diminuir e dividir, mas a soma de Deus é aumentar e multiplica. Vai multiplicar a graça, vai multiplicar a palavra. Glória a Deus. Pastor, permita eu falar isso aqui para o senhor. Ontem acabou o culto, irmãos. Olha para mim, irmãos. Acabou o culto ontem. E as pessoas foram embora e ficou um jovem lá esperando o menino levar ele para casa. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, não chorar. E eu chorei meia hora. E eu chorei 40 minutos. Aí eu falei assim: Jonathan, isso não é de mim não, Jonathan. Isso é do Espírito Santo. Eu comecei a gritar: eu quero Deus. Eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Escuta aqui. Você precisa alimentar esse investimento do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Já vou resumir. João aqui, ele se manifesta e fala assim: jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós. Vocês já venceram o diabo. Escute, João se manifesta aqui motivando os jovens. Eu não tinha 20 dias de crente, um mês. Eu estava na escola bíblica dominical e eu falei assim: irmãos, hoje é o meu último dia nessa igreja. Eu ainda estava armado na escola bíblica, eu ainda estava armado. E o presbítero Osmar falou: depois da escola bíblica eu quero conversar contigo. Eu falei: rapaz. Ele foi lá na secretaria e começou a conversar comigo, eu comecei a chorar. E ele falou: Murilo, eu nunca me esqueci disso, irmão. Ele pegou o óleo da unção e falou assim: Deus vai te levantar como pregador da palavra de Deus. E eu falei: como se eu não sei ler?
Como se só eu moro na igreja, só na minha mente. E eu fico de pé, irmão, ungiu a minha cabeça e orou por mim. Pastor, um dia eu falei para ele, assim, mas eu estou vendo, tem anos. Ele me levou para a casa dele e nós assistimos o filme de José, o senhor lembra? João aqui, ele se aproxima do jovem, motiva os jovens. João agora no capítulo, versículo 15, ele vai dizer assim, ó, não ameis o mundo. João agora se dirige, despertando os jovens. João motiva e João aconselha. Tem gente que só sabe, do jovem. Deus me livre de trabalhar com jovem. Tem um filho da minha coragem que fala isso. Deus me livre de trabalhar com adolescente. Se nós não motivar os jovens, e se os jovens não abraçar essa causa, o que será no futuro da igreja? Quando você fala Deus me livre de trabalhar com jovem, você está dizendo, eu quero que a igreja fracasse na frente. Deus me livre de um jovem desse morrer sem Jesus. Deus me livre de uma mãe, um princípio, visitar seu filho, que eu não abençoe a vida do dirigente, viu, irmão? Deus me livre de nós ver os jovens dependentes químicos. Tu sabe qual é um dos maiores desafios nossos no século XXI? Motivar a nossa geração. Aleluia! Isaías, Deus vai falar assim: os jovens se cansarão, e os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Cairão no desânimo, cairão na prova. Ei, meu irmão, jovem também tem luta. Jovem passa por prova. Tem jovem aqui que, se ele te contar a guerra que ele tem, deixa eu te contar só um caso. Glória! Aleluia! Uma jovem chegou para mim e falou assim: eu só permaneço no grupo se eu vim agora de terra. Uma moça, eu falei, por quê? Se tu for me deixar lá em casa, tu vai saber. O pai dela não deixava ela entrar em casa porque ela era crente. E ele batia nela, dormia dentro do banheiro, ela começou a ficar roxa de brincar. Mas todo dia ela estava lá no compromisso dela com Jesus. Aleluia! Quando eu vi aquela menina linda, ela falou: toma aqui, meu lindo. Eu falei: não. É aqui que eu sou aquecida pelo Espírito Santo. Dentro do banheiro de madeira. E eu cheguei no pastor e falei assim: pastor, eu estou conversando com o senhor. Eu comecei, o pastor, homem de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: garoto, se preocupa com ela não. Glória! O Aleluia! Espírito Santo já tomou de conta da causa dela. Irmão, no primeiro culto que o pastor viu ela, o pastor chamou ela lá fora e começou a pregar para ela. Se tu conseguiu até aqui, tu vai conseguir. Pregou para ela. Aí quando ela saiu, eu falei: aí? Ela falou: irmão, o pastor falou para mim abrir a campanha assim. O pastor falou para mim orar assim. O pastor falou para mim agir assim. O pastor falou para mim fazer assim. E eu vou fazer. Deus libertou o pai dela. Deus libertou o pai dela. E hoje eles vão para a igreja. Levanta a mão, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu quero profetizar nessa noite que tu vai ter discernimento e sabedoria do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, Deus! João motiva e desperta. Deu um conselho para os jovens. Você sabia que quem não ensina não tem direito de orar, não? Quantas vezes tu já deu um conselho para ele? Quantas vezes tu deu uma palavra de motivação para eles? Eu vim me dirigir aos jovens aqui nessa noite. Aí eu encerro aqui, aí João vai dizer assim: não ameis o mundo, jovem.
nem o que no mundo há. O diabo e o mundo e a carne dos jovens são os inimigos deles ferrenhos. E o mais poderoso é a carne. A carne ela é mais poderosa do que o diabo. Irmão, não fala isso não. Não vou te provar na vida. Não é porque eu sei mais do que vocês, não. É porque vocês têm que ter a confirmação da palavra. A Bíblia diz assim, ó, Efésios 6,16: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz no 1 Epístola de João 4,4: maior que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz em Lucas 7,19: eis que eu vos dou poder. A palavra poder significa vigor, potência e autoridade para pisar serpente e escorpiões e em toda a força do mal. Agora para o mundo. Olha o que eu aprendi aqui, irmãos. 1 Epístola de João 5, versículo 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Mas a carne não. A carne diz assim, ó. Eu estava estudando ontem, diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo está dizendo assim, ó: como é o teu comportamento diante de Deus e do diabo? Mediante o teu comportamento, tu se fortalece em Deus e consegue vencer o reino das trevas. Mas a carne não. A carne é assim, ó: foge dos desejos da tua mocidade. Aí tu me pergunta, irmão Murilo, como eu vou vencer? É o que tu alimentar. Aleluia! Como vencer a carne? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Chegaram para um senhor muito cheio do Espírito Santo, Marley. Aí perguntaram: o que é ser cheio do Espírito Santo? Ele falou assim: vamos ali no rio. Joga a peneira no rio. Ele jogou a peneira. Aí ele agora traz a peneira cheia. Aí eles começaram a sorrir do senhor. Não enche não, peneira, você está cagado. Aí começou a sorrir, aí eu falou assim para ele: o senhor disse que é cheio do Espírito Santo. Cadê? A peneira fica cheia, estou vem cá, você joga a peneira até no rio, ele joga. Ela está cheia lá. Ela está cheia ou está? Deus quer que tu navega no oceano do Espírito. Aleluia! Tem pessoas conformadas com a gota. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu. Fique de pé. Xará, secou. Amanso e aderrar. Cheio. Aleluia! Olha para mim aqui, irmãos. Deus me deu uma revelação muito forte nessa mensagem. Eu quero convidar os jovens aqui na frente para nós orar por vocês. Enquanto a irmãzinha vai fluindo, por favor. Os jovens. Os jovens que creem que pode ser revestido do poder do Espírito Santo hoje. Enquanto vocês estiverem aqui na frente, não fica com vergonha não. Nós vamos fazer igual o apóstolo João, nós vamos orar por eles. Nós vamos profetizar na vida da igreja, futura igreja. Cadê os adolescentes? Pode vir, né? Escute isso aqui, jovens e adolescentes e obreiros. Quando eu aceitei Jesus, irmã, eu não sabia ler. O Espírito Santo me ensinou a ler. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês. Olha para mim aqui. O Espírito Santo vai investir em você. Olha para cá. Aleluia! Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 116:
Sustenta-me, Senhor, segundo a tua palavra. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada. Jovem, vou receber dons espirituais aqui nessa noite. Pode cantar, pode cantar.